E olha só, a CEMOB de João Pessoa inicia a instalação de medidores de velocidade em 6 novos pontos. A conclusão deve durar cerca de 30 dias. O repórter João Tiago está ao vivo e fala para a gente onde serão instalados esses medidores, assunto que interessa a muitos motoristas, a todos os motoristas, não é isso, João? Boa noite para você. Muito boa noite, Simon. Boa noite a todos que nos acompanham. Os 6 pontos já foram definidos pela CEMOB. Esses radares eles estão sendo instalados para controle de velocidade e também para avanço de sinal vermelho e parada sobre faixa. Eles se juntam aos 65 outros pontos com radares na cidade de João Pessoa. Nos próximos 31 dias, esses radares vão ser instalados e também aferidos. Eles são instalados pela CEMOB e são aferidos pelo Inmetro, que é quem avalia a qualidade dos radares, né? Após esse prazo, só depois desse prazo, né, a CEMOB vai informar quando que esses radares vão ser efetivamente ligados e quando eles vão começar a multar. Antes desse período, em geral, a CEMOB deixa aí um tempo de experiência para os motoristas. É um período educativo que eles chamam. A gente está aqui na Ailton Souto Maior, que é um dos pontos onde esses radares estão sendo instalados. Como vocês podem ver, tem os radares tanto na descida da ladeira entre da Ailton Souto Maior, entre Mangabeira e José Américo, quanto na subida dessa ladeira. Os equipamentos eles são aqui de controle de velocidade para 50 km por hora, né? Os radares em toda a cidade de João Pessoa reduziram aí em 30% o número de mortes em acidentes na cidade em 2023. Nós conversamos com o Sanderson Cesário, que é diretor na CEMOB, que explicou para a gente um pouquinho mais sobre a instalação desses radares. A CEMOB João Pessoa iniciou a instalação de 6 novos pontos de fiscalização e monitoramento da velocidade aqui na capital. Esses pontos a população pode acompanhar no nosso portal .cemobjp.pb.gov.br. Lá estão todos os 65 pontos já existentes de fiscalização na capital e esses 6 novos que estão em processo de instalação. Não estão autuando nenhum veículo, a população pode ficar tranquila. Esses pontos, tão logo seja concluída a instalação, a aferição pelo Inmetro, nós vamos voltar a divulgar à população em nossos canais oficiais o início das atividades de fiscalização. Foram detectados pontos na capital de vulnerabilidade e excesso de velocidade através de demandas da população, dos estudos técnicos do nosso Comitê de Estudos de Acidente, que é o CEMAT, que vem monitorando o índice de acidente aqui na capital. Olha, os pontos onde os radares foram instalados são definidos mediante estudo da CEMOB. A CEMOB estuda os locais onde há necessidade de se instalar radares por conta do excesso de velocidade, por conta da falta de respeito, por conta de um semáforo por parte dos motoristas. Vamos falar sobre os locais onde esses radares estão sendo instalados? São 6 locais, a gente trouxe uma tela justamente para explicar para você que está em casa. Primeiro a gente começa com os radares que são os controladores de velocidade. Primeiro local é aqui na Avenida Ailton Souto Maior, depois da rotatória do antigo Colégio Caique, tanto no sentido Mangabeira-José Américo, quanto no sentido José Américo-Mangabeira. Depois, na Avenida Perimetral Sul, na Rua Doutor Valdevino Gregório de Andrade, em frente ao condomínio Parque Cowboy. Também na Rua Médico Industrial João Crisóstomo Ribeiro Coutinho, nos Bancários, e na Rua Francisco de Souza, em Jaguaribe. Esses são apenas de velocidade. Tem também os radares que vão fazer o controle de velocidade, avanço de sinal e parada sobre a faixa. Tem outra tela aí pra gente. A gente começa ali no bairro dos Estados, na Rua João Vieira Carneiro, com a Rua Alfredo Coutinho Lira, no bairro dos Estados. Também no sentido contrário, da Rua Alfredo Coutinho Lira para a Rua João Vieira Carneiro. E ainda no bairro dos Estados, da Avenida Maranhão com a Avenida Mato Grosso e também no sentido contrário da Avenida Mato Grosso para
a Avenida Maranhão. Esses são os 6 pontos onde estarão instalados esses novos radares. É importante frisar também que o controle de velocidade é durante 24 horas no dia e o controle de avanço sobre sinal e parada sobre faixa funciona das 6 da manhã até as 10 da noite. Então, aos motoristas que vão prestar atenção, que vão circular pela cidade, é importante prestar atenção nesses novos locais. Primeiro, a CEMOB vai lançar esses locais de forma educativa, sem ainda multar, mas ainda vai definir a data para estabelecer as multas nesses 6 novos locais. Volto com você, Simon. Tá certo, João. E assim que eles definirem isso, a gente traz todas as informações para os nossos telespectadores. Muito obrigado pelas informações. E é o seguinte, é importante lembrar que esses redutores, esses radares, eles servem, na verdade, para oferecer mais segurança no trânsito. Por exemplo, essa questão aí de sinal vermelho, a gente está vendo que está muito comum. Muita gente não anda respeitando, fura realmente o sinal vermelho, então é importante que esses equipamentos ajudem a educar alguns motoristas e motociclistas.